Salve, galera! Guia rápido da IEM Colônia que começa amanhã e tem os melhores times do mundo e temos 3 brasileiros dessa vez participando, então saiba tudo aí de forma objetiva do que você precisa saber para acompanhar o campeonato e principalmente para estar por dentro todos os dias, porque todos os dias no final do dia a gente vai fazer um vídeo aqui informando para você os resultados e, claro, algumas opiniões de como os brasileiros estão se saindo. Vamos lá então, vamos mostrar primeiro as equipes que estão na IEM Colônia e você tem que lembrar que a IEM Colônia, assim como vários eventos da SL, tem 2 fases. 8 times já estão na fase principal, enquanto 16 times vão brigar para conseguir chegar nessa fase principal. Ou seja, a gente já tem esses 8 que estão na tela, já estão na segunda fase. Esses 8 vão se somar a mais 8, que é onde estão os brasileiros. Os brasileiros vão ter que brigar por essas 8 vagas. Então, o melhor time do mundo, a Vitality, a Maus, a The Mongols, a Spirit, a Aurora, Falcons, Nave e G2, esses 8 times já estão na segunda fase, então eles não jogam amanhã, eles só estreiam na segunda fase que começa sábado. Então esses 8 times vão jogar sabadão, beleza, galera? No mais, a gente tem as 16 equipes que vão fazer parte da primeira fase, que já jogam amanhã. Então, dessas 16, aquela brincadeira que eu sempre falo, você vai olhar os 16 times e vai contar quais são os 8 que você acha que é melhor, porque 8 times vão passar. E espero que o Brasil esteja entre esses 8, né? Então, temos FaZe, Fúria, PEN, Astralis, Gamer Legion 3D Max VP Tailu, Liquid MBR Heroic B8, Call, Big, Nip e FlyQuest. Claro, um campeonato bem difícil, né? Então você já tem uma fase bem difícil, mas a gente consegue ver que Fúria e PEN são hoje, para o ranking do HLTV, tá? O segundo e terceiro melhor seed. Quando a gente vai olhar no ranking da Valve, aí a gente tem já algumas diferenças aí, porque a gente teria Astralis, FaZe e Tailu na frente da Fúria, e na frente da PEN, além de Astralis, FaZe, Tailu e a própria Fúria, a gente teria 3D Max e a Gamer Legion. Então no ranking da Valve a gente tá um pouco mais abaixo, mas no ranking do HLTV a gente tá acima, e a Fúria, no sentido geral ali, é um dos times que tá sempre ali, pelo menos no top 4, seja no ranking da Valve, seja no ranking do HLTV. Então, se você tá num top 4 de um campeonato que se classificam 8 times, você, a expectativa é que você passe de fase. Galera, muitos times, né, ainda não tiveram a sua estreia, muitos times ainda ou tiveram e não foram muito bem, como é o caso dos brasileiros, como é o caso da Virtus Pro, por exemplo, né? Então a gente tem equipes que já estrearam e ganharam mais jogos, como é o caso da Tailu, da Astralis, né? Tailu acabou de ser campeão, a Call, que fez um campeonato muito bom, mas a gente tem, nesse momento, o primeiro grande campeonato do semestre, o primeiro campeonato Tier S do semestre. E, cara, de novo, eu sei que tem gente que ainda tira o MBR dessa linha aí, eu não vou tirar, porque eu acho que hoje em dia, você jogar um campeonato com essas equipes, 16 equipes, e não mirar, pelo menos estar entre os 8, chega a ser, pra mim, bizarro, tá? Então, assim, pra mim, a expectativa das 3 equipes brasileiras são de ambas as 3 passarem de fase. Como eu falei, pra mim foi um campeonato péssimo dos brasileiros na Fissure, e pra mim, caso os brasileiros não passem aqui, também será um campeonato péssimo, e desse momento, né, com o agravante de ser um campeonato Tier S e o agravante de ser um campeonato que, pra mim, né, no meu modo de ver, ele meio que finaliza essa parte inicial, né? Então, começamos o semestre, né? Julho, como é que finalizou o começo do semestre? Você vai ter campeonatos que você joga ali Tier 2, Tier 1, Tier 2, que no caso de Fúria, PEN e MBR foi a Fissure, Imperial e Legacy foi Qualify, campeonato, né, pior ainda, e você tem o grande campeonato dessa primeira parte, que é a IEM Colônia. Depois a gente vai pular já para a parte de agosto, onde a gente vai ter as Blasts e o eSports lá, o Mundial lá de Riad, né? Que a gente nem tem os brasileiros, mas para ter uma ideia de como eu vou pautando aí
esse semestre. E claro, a gente chega no que eu chamo de meio semestre, eu divido em 4, né? Aí você tem esse meio de semestre, o 2 e o 3, que seria agosto, setembro, outubro, e aí eu colocaria ali o final, né, do semestre, que seria principalmente o Major, né? Principalmente o Major nessa parte aí de novembro barra dezembro, né? Então, galera, temos aí as equipes, temos as minhas expectativas. De novo, eu já fiz o vídeo sobre a finalização, tá? Da Fissure. Não vou falar mais, porque é o que eu acho ali. Tivemos muitos comentários legal, muitos. Eu não acho nem que foram divergentes, mas opiniões que abriram outras visões, até para mim mesmo, do modo como eu vejo, do modo como eu vi o campeonato da Fissure. Eu acho que todo mundo concorda que o campeonato foi muito ruim para o Brasil, mas acho que as divergências são entre o que a Fissure pode impactar para o ano ou não, ou para o começo do semestre ou não. Eu acho que é muito pouco, mas o indício é que você é obrigado a fazer uma boa IEM Cologne, ou seja, no mínimo você estar entre os 16 melhores times do mundo. Porque aí você pode falar, estavam todos os times do mundo, eu fiquei ali no mínimo 16, mínimo, tá? Então é passar dessa fase. Depois que passar dessa fase, aí relaxa que a gente vai fazer mais vídeos, mas basicamente é o que eu falei. Eu espero que um brasileiro tenha consistência de top 8, tá? Então, pra mim, e aí eu tiro o MBR. Aí eu tiro o MBR. Então, pra mim, Fúria e PEN tem que estar brigando pelo top 8, tá? Pelo menos, mas brigando pelo top 8. Ah, chegou em nono. Pô, brigou pelo top 8, perdeu para times muito fortes, beleza, brigou. Aí a gente vai analisar, mas tem que estar brigando pelo top 8. Não vão de novo, pelo amor de Deus, já passamos dessa fase, né, de vir o cara interpretar que quer dizer que eu não quero que o Brasil ganhe título, ou quer dizer que eu me contento com pouco. Não, não é o que eu pessoalmente me contento, porque para mim é título também, né, mas é a expectativa do que eu vejo que os times produzem. Eu não acho que um time brasileiro tem condição hoje de ganhar um título de Tier S. Apesar de alguns jogadores de lá até falarem que o CS é muito equilibrado, isso pode acontecer. Pode, mas para mim a chance é muito baixa. E numa chance muito baixa, eu coloco o que eu não acho que vai acontecer, tá? Se essa chance começa a ficar, por exemplo, com uma The Mongols, eu acho difícil a The Mongols ganhar um campeonato Tier S, mas eu já acredito que ela possa ganhar. Para mim, a The Mongols ganhar um campeonato Tier S também é uma chance baixa, tá? Para mim, tá? Mas é uma chance que já passa ali um percentual de 0,1%, né? 1% que o Brasil teria a chance de ganhar, eu já acho que é muito baixo, por isso que eu não considero tanto, beleza? O modo como eu vejo, tá, galera? O modo como eu vejo nesse sentido, beleza? Então, claro que, né, quando você olha, você tem ali Vitality, né? Os times Falcons, talvez, né? Colocaria ali Vitality, quero ver essa Falcons aí, mas Vitality, Falcons, Mouse e Spirit, talvez aí como as equipes que eu acho que poderiam ter mais chance para ganhar. E aí depois a gente tem as equipes que têm chance, que eu considero como chance, mas que são um pouco mais baixa, que seria aí a The Mongols, aí esses outros. E aí depois tem as equipes que seria uma coisa muito irreal. A Tailu ganhou uma Fissure que para mim a Tailu era pouquíssima chance de ganhar. Aumentava porque o level do campeonato era baixo e era o começo do semestre, a gente não sabia como é que a Tailu viria, mas, ou seja, pode acontecer, né, galera? Eu só tô opinando para que, né, senão eu vou ficar sempre falando, tudo pode acontecer, aí fica fácil, né? Então vamos lá, tá, galera? Dito sobre as expectativas, dito sobre como eu penso, a questão brasileira aí de todos tem que passar, eu vou te mostrar a tabela, tá, galera? Quando você olha a tabela, você tem que pensar que daqui desse bloco de 4 times, um passa pela Winner, tá? Para você entender como não é fácil passar. Então, por exemplo, para PEN passar pela Winner, ela tem que ganhar da Liquid e ganhar do vencedor de Big FaZe, tá? Difícil, tá? Difícil. A PEN sai num grupinho bem tenso aí, porque se ela perder para Liquid, ela pega o perdedor de Big FaZe, então um grupinho tenso aí, mas é oportunidade também, né? Tem que passar por isso daí. O MIBR, ele tá num grupo com 3D Max, NiP e Heroic, então o MIBR teria que ganhar da 3D Max e ganhar do vencedor de NiP e Heroic. Acredito que aqui um pouquinho mais
palpável aí para o MBR, Heróica agora com a equipe nova e etc. 3D Max é uma equipe vencível, o próprio MBR já venceu, dá para passar, então o MBR dessa vez tem uma tabela um pouquinho mais fácil. Nessa parte aqui não temos brasileiros e a Fúria tem a FlyQuest, um jogo muito vencível, e depois o vencedor de Astralis e B8, para mim um jogo também vencível, apesar de eu achar que o favorito desses 4 é Astralis. Galera, lembra, isso que eu falei de grupo aqui, tá? É para a vaga da Winner. Se você perder, você tem que ganhar 2 jogos para se classificar. Então, por isso que eu falei, ganhar de tal e tal. Você pode ganhar 2 jogos perdendo um. Se você perder um desses jogos, você cai para a Lauer. E aí a Lauer você tem cruzamento de tabela. O primeiro jogo não tem cruzamento, tá? Então se a PEN perder, ela pega o perdedor de Big Phase. Se o MBR perder, o MBR pega o perdedor de NiP Heroic. Se a Fúria perder, ela pega o perdedor de Astralis e B8. O primeiro jogo não tem cruzamento, mas o segundo jogo, aí você tem o cruzamento, aí é melhor você esperar esses jogos acontecerem, porque amanhã vai ter vídeo de novo, então a gente vai estar trazendo vídeos todo dia, como eu falei, e também vai estar transmitindo boa parte dos jogos. O Gaules vai estar transmitindo todos os jogos, eu vou estar fazendo parte de boa parte dos jogos também, então quem quiser acompanhar ao vivo, estaremos também fazendo pré-jogo amanhã, 6 da manhã, então venha e estaremos juntos todos aí, beleza, galera? Horários, tá? Eu mostrei a tabela lá, tinha horário, mas né, eu vou falar agora com mais calma, deixa eu mudar a minha câmera pra cá, tá? Para você ficar um pouquinho de olho, tá, galera? No que pode também ser importante para você em questão de horário. O campeonato amanhã começa às 5h30 da manhã, tá? Então, 5h30 da manhã, a gente tem jogos que não tem brasileiros. Então, tem Gamer, Legion e Complexity, Tailu e VP. Então, bom, você não precisa estar tão cedo aqui. A partir das 6 da manhã, eu vou estar ao vivo fazendo pré-jogo, vendo alguns vídeos que eu deixei para ver exatamente. Amanhã eu tirei para assistir um CSzão de manhã e falar bastante de CS. Então, às 8 da manhã a gente tem FlyQuest Fúria. Porém, esse jogo pode começar mais cedo, tá? Depende do jogo da Tailu e da VP. Então, fica só esperto para chegar ali, se você tiver, para ligar ali a live, umas 7 horas, 7 e pouco, a gente já vai estar on ali, já vai estar fazendo pré-jogo. Difícil que comece antes das 7, porque aí o jogo teria que, né, ter 1h30, 2 MD3, uma MD3 inteira, né, 2 mapas no mínimo, é difícil com as pausas e etc, tá, galera? Então, fiquem ligados, tá? 8 da manhã a gente tem FlyQuest Fúria e logo depois a gente tem 3D Max e MBR e logo depois a gente tem Liquid PEN, então deve dar para acompanhar. Quem conseguir deixar ligado aí vai acompanhar os 3 jogos de brasileiro amanhã. Rapaziada, essa base de horário é uma base que a gente tem que seguir aí. Para os próximos dias, me parece que muda para 6 da manhã o primeiro jogo, mas siga mais ou menos essa base, tá? Os jogos serão sempre começando de manhã cedo, então a gente sempre vai conseguir estar falando aí sobre as partidas no vídeo da noite, tá? Amanhã, quando acabar essa data, esses jogos, a gente já passa os horários do próximo dia também. Então deixa o like, ativa lá o sininho para você não perder as coisas e principalmente aí acompanhe com a gente. E deixa aí as suas expectativas para o campeonato, se são iguais às minhas, se não são. Mas eu acho que, cara, a expectativa minha sempre vai se basear nisso. Vamos torcer, porque como eu falei, né, o Brasil ele foi muito mal na Fissure e se ele fosse bem na Fissure, a gente já tá falando que a importância era manter o level agora num campeonato Tier S. Ou seja, eu não estaria também me esbaldando por ter ido tão bem na Fissure. Porém, o fato de ir mal na Fissure meio que te obriga a mandar bem em Cologne para você dar uma resposta não só para ranking, pô, para você dar uma resposta para o torcedor e uma resposta para você mesmo, né, que você pode. Vamos ver, tivemos tempo de treino, já tivemos um campeonato que eu sei que não é pano, não podia ter ido mal, mas agora não tem desculpa nenhuma, né? Então, vamos que vamos, galera. Boa terça para vocês e até amanhã.